Olá, pessoal, muito boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no jornalismo online.doc. Curte, comente, compartilha. Hoje vamos falar sobre a ação do BOP lá no Rio de Janeiro contra o pessoal do Comando Vermelho lá nas favelas do Rio de Janeiro. Peço que nos ajude aí, curtindo, compartilhando pelas redes aí, pelos canais aí, o YouTube, Facebook e por aí vai pelas redes sociais. Bom, a ação do BOP, que resultou ali na morte de mais de 100 pessoas ali, entre policiais e outras pessoas ali, uma ação que era necessário, que teve a negligência do governo federal, a negligência do governo Lula, principalmente do senhor ministro, ex-ministro Ricardo Lewandowski, que não quis emprestar os blindados que são necessários para furar ali as barricadas feitas pelo Comando Vermelho. Você pode falar, Pedro, mas em si foi um sucesso, o Comando Vermelho teve ali um prejuízo de mais de 13 milhões de reais. Teve o prejuízo, mas só é a ponta do iceberg que acontece no Rio de Janeiro. Não passa nem por isso, só uma ponta e ainda tem muito mais ainda. Hoje, o tráfico de drogas, hoje, ele consegue sobreviver sem vender a droga, não precisa necessariamente, não é a maior fonte de renda hoje. Principalmente se você levar hoje, as maiores facções hoje criminosas hoje do Brasil, o Comando Vermelho, o PCC, Família do Norte, eles não sobrevivem somente de tráfico de drogas. Hoje o crime é muito mais bem organizado, orquestrado. Hoje você tem postos de gasolina, entre outros serviços ali que eles cobram de moradores, essas coisas todas, aonde eles também retiram dinheiro, mas especificamente ali no Rio de Janeiro. E ali no Rio de Janeiro não é uma situação comum e corriqueira de bandido e polícia. Ali é uma situação, como já escutei de algumas pessoas, é guerra civil. Porque o normal vamos lá, num país normal, minimamente normal, você teria um bandido e a polícia. A polícia ela entraria em qualquer local possível para prender uma pessoa. E coisa que aqui no Rio de Janeiro não ocorre. Onde você tem áreas que seriam áreas públicas governado pelas facções criminosas, e aí das mais diversas, seja o Comando Vermelho, seja o Terceiro Comando e por aí vai. Dominadas, completamente. Aonde só entra quem o, o crime organizado quer, e manda, e desmanda. Ou até expulsa pessoas de suas próprias casas, como já teve casos. E no caso mais corriqueiro, no caso mais normal, o bandido normalmente está com um revólver. A gente está falando de bandidos armados com um fuzil 762. Se acertar no pescoço, desculpa, recebe um pescoço. Se você pegar um fuzil 762 e der um tiro no braço de uma pessoa, você arranca o braço. O fuzil 762, para muita gente que não conhece ou não entende minimamente de arma, ele faz um rombo de 20 centímetros, uma parede de concreto. É uma arma das mais poderosas, ou seja, blindagem normal, de carro normal, ou blindagem desses carros que a polícia tem hoje em dia, é nada. Ou por exemplo, esses carros Ford, por um 762 não é nada. É faca de na manteiga. Ou seja, você tem tudo isso. Você tem hoje o crime organizado no Rio de Janeiro que ele não necessita de ter um olheiro lá tirando fotos para cima para avisar que a polícia está chegando. Ele tem drones, ele tem todo um esquema de segurança pesado para avisar que a polícia está chegando ali. E ali, o traficante, pouco importa quem que tiver, se tiver criança, não criança, idoso, não, mulher, homem, não interessa. Será usado como escudo. E o traficante não está nem aí para onde que ele atira. O policial não, o policial tem que se preocupar, porque dependendo de quem ele acertar, ele vai responder por aquilo. O traficante não responde.
nem um pouquinho, pelos atos dele. E ali o que se vale é a lei do crime. Numa situação normal, numa situação normal e corriqueira, a polícia entraria, prenderia e sairia. Numa situação normal. O que no Rio de Janeiro é uma exceção, uma guerra civil. Literalmente. Quando você tem grupos paramados, com fuzil, metralhadora, com drones, soltando bomba, isso não é uma situação corriqueira. Isso não é simplesmente bandido, polícia, traficante e policial. Não. Ultrapassou e muito isso. E o mais engraçado dessa situação toda é o seu ministro Ricardo Lewandowski, e aí tratamento é tratamento, né? Em 2011, se eu não estiver enganado, na época do Sérgio Cabral, o Sérgio Cabral era governador do estado do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral pediu ao governo Lula que emprestasse os blindados da Marinha para entrar nos complexos lá governados pelo tráfico de droga, e em 3 horas depois estava liberado. Hoje o Cláudio Castro vai e pede antes, não é liberado. Teve 3 negativos do governo federal, negando os blindados. E o mais esdrúxulo dessa situação é você ver nego da esquerda falando o seguinte: olha, nós temos que fazer, temos que combater o crime, mas de maneira inteligente. Eu queria ver esses caras que falam um negócio desse, que fala que a polícia não deveria atirar, e subir nessa favela governada pelo Comando Vermelho e desarmar esses caras. Eu queria ver se eles são tão assim, né? O discurso é bonito, beleza. E não é questão de inteligência. Gente, numa situação de guerra civil, se você tem, vamos lá, supor que na favela ali tenha 200 criminosos, você tem que ter o dobro de soldados, o que é uma lógica de guerra. Numa lógica de guerra, o quê? Se o seu adversário tem 300, você tem que ter 600. Ou 900, porque daí seria 2 contra 1, ou 5 contra 1. Isso é uma lógica. A polícia do Rio de Janeiro não tem esse efetivo para fazer isso. E mesmo que ela, por exemplo, hoje ela conseguisse o Complexo da Maré, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, um dia depois o traficante entra de volta. Você não tem contingente suficiente para você manter aquela área governada pelo Estado. Não tem. E isso é claro. Ah, Pedro, mas você sugeriria, então, que o governo mandasse os fuzileiros navais, mandasse o exército, mandasse blindado? Seria uma opção. E nessa opção mais viável de mandar esse tipo de soldados, essas coisas todas, é você saber que é o seguinte: como é um caso de guerra civil, vai ter mortes. É inevitável. E o Rio de Janeiro vive um estado de guerra civil. Porque, literalmente, hoje, os traficantes têm a capacidade de subjugar o Estado. Como um todo. E as pessoas pensando que hoje o tráfico de droga ele se vale simplesmente de, de venda de drogas é um equívoco, mas muito grande, né? O tráfico de drogas hoje ele é muito mais evoluído do que as pessoas pensam que era nos anos 80 e nos anos 90. É completamente diferente. É muito mais organizado e mais bem preparado do que era antigamente. E hoje o que se tem, principalmente por parte do governo do Estado, é uma negligência, né? Uma ilusão de funcionalidade, que tudo está funcionando, tudo está uma maravilha. E não está. E as pesquisas até que saiu da Atlas Intel, que saiu recentemente aí sobre as ações lá no Rio de Janeiro, e até o povo da própria favela falando que apoia o que aconteceu, o governador ter feito aquela ação toda para desmantelar o crime organizado, mesmo assim o governo federal fica naquela. Não, veja bem, porque nós não podemos ter 100 mortes. Essas 100 mortes só ocorreram, só foram mostradas porque o tráfico quis. Porque acontece muito mais morte que o tráfico não mostra.
debaixo dos panos. Isso aí, qualquer pessoa sabe. Não precisa ser muito de gente. Basta ter dois neurônios na cabeça, basta pesquisar por aí, todo mundo sabe como funciona. E o governo federal fica nessa, não, porque nós não achamos um momento, não é assim que nós vamos combater o tráfico de drogas. E esse governo, aliás, não faz nada. Não endurece leis, soltam criminosos a rodo, até líderes do tráfico são soltos. E o governo fica lá, no mundo imaginário. Agora vai o recado do seu Lula. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, se o senhor continuar dando ouvidos ao senhor Ricardo Lewandowski, o senhor não tem eleição. O senhor perde a eleição. O senhor está vendo um trem vindo na sua direção e pensando que esse trem é a luz no fim do túnel. E não é. Ou você combate isso de maneira séria e eficaz, ou então, daqui a pouco, nós não vamos ter somente morros governados pelo tráfico. Nós vamos ter cidades governadas pelo tráfico. E vai estourar isso aí, provavelmente no Rio de Janeiro, do jeito que as coisas estão indo. E aí a gente começa a ver, e aí assim, todo mundo, principalmente da parte da direita, pô, o Cláudio Castro, não sei o quê, o cara, o Milei das Américas. Gente, ele não mexeu na ponta do iceberg. Ele não viu nem a garganta ainda do Comando Vermelho rosnar um pouco, soltar um pouquinho do que o Comando Vermelho pode fazer. E não é somente o Comando Vermelho, não. E as outras facções criminosas aqui no Brasil, que são tão mais organizados do que o Estado. E o senhor Ricardo Lewandowski ainda me vem e me solta uma dessa, que quem tem que combater é o Estado. São os Estados que têm que combater o tráfico de drogas. Não, Ricardo Lewandowski. O senhor foi ministro supremo. Está lá na Constituição brasileira que fala que a questão de proteção e segurança é dever de todos, os órgãos da União, seja município, estadual ou federal. Então, todos têm o dever de proteger o cidadão. Todos os entes da federação têm obrigação. O municipal, o estadual e o federal. E não tira o seu da reta, não. Depois que quer tirar foto, né, com os louros das coisas. E aí é um tratamento desigual. Qual que é o tratamento desigual que se fala sobre isso? O tratamento desigual que se fala sobre isso é o quê? Porque com o Sérgio Cabral foi de um jeito e com o atual governador do estado do Rio de Janeiro é outro. Porque o Sérgio Cabral era amigo, era parça do Lula, e o atual não é. E o mais engraçado, logo depois que aconteceu essa ação, no Supremo desbloqueou uma ação contra o governador do estado do Rio de Janeiro, que estava preso há anos, com um processo de impeachment dentro do Supremo para tirar o governador do estado, porque teve uma ação da polícia. E uma ação que se faz necessária. E, aliás, só para não dizer que é só no Rio de Janeiro que acontece, se o Derrite não tivesse feito a mesma ação que ele fez lá na Baixada Santista, de ter tirado e ter ido atrás de criminosos da Baixada Santista, a Baixada Santista hoje seria o Rio de Janeiro 2. Seria o Rio de Janeiro 2. E assim, isso precisa ser feito. As polícias precisam agir, nós precisamos ter mais ações. Se não agir, nós vamos. Assim, isso aí vai se escalonando. Hoje, o Rio de Janeiro é o exemplo mais crítico de uma guerra civil. Não é uma situação convencional de bandido e polícia. E aí, quando o Trump veio e sugeriu colocar facções criminosas como organizações terroristas, o governo brasileiro quis não. Aliás, o governo brasileiro ficou bravo porque o governador do estado do Rio de Janeiro sugeriu ao Donald Trump colocar o comando vermelho como organização terrorista. No mesmo nível que
que hoje está organizações terroristas oriundas do Oriente Médio. Hamas, outros grupos ali, os Houthis ali na Síria, aí você pega ali o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, entre outros grupos ali terroristas do Oriente Médio. E o governo, não, nós temos que tratar o crime de outra maneira. Ou você trata dessa maneira, ou você é punido por eles. E, aliás, só para dizer, digo isso sempre, sem medo nenhum de dizer isso aí, o, e assim, vendo outras pessoas falando, o crime organizado hoje, ele conseguiria sobreviver tranquilamente sem vender drogas. Porque eles encontraram outros meios de subterfúgios que ele consegue dinheiro. E aí tem gente que fala, não, o tráfico de drogas o traficante as organizações criminosas só sobrevivem por causa da droga que entra. Errado. Há outros meios de sobrevivência. Porque você vai entrar, por exemplo, na favela do Rio de Janeiro e querer instalar uma TV a cabo lá. Você não passa. Se a organização criminosa não deixar. Luz, água, outros serviços, essas coisas todas, você tem que pedir autorização. Você tem que pagar para eles para questão de segurança. E é assim que funciona. E só para falar, não é somente do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também. Mas em São Paulo é um pouco diferente também. Mas funciona do mesmo jeito. Entendeu? Em São Paulo até um pouco mais. Nesse quesito, São Paulo é um pouco mais organizado. Mas acontece. E o Estado fica como? Porque o governo federal, que tem o poder, que tem o armamento, que tem o mesmo nível de armamento, ou até mais, do que um 762, quer fazer. E aí me vem o Lula e me fala aquela frase estapafúrdia, que é o mínimo, que ele falou que a culpa não é do traficante, a culpa é do. Que a culpa é do. Que ele inverte. É questão de culpa. Da questão de quem é inocente que é o culpado. O culpado é o usuário. Gente, só para dizer uma coisa. A culpa disso aí é do Estado. A culpa desse tipo de coisa ocorrer hoje é do Estado, que foi negligente logo no começo disso aí. Aonde resolveu misturar figurões de máfias junto com criminosos convencional. E só para dizer que essas organizações criminosas surgiram assim. Quando você pegou o cara que cometia um crime de colarinho branco e misturou ele com o cara que vende droga, com o traficante. Surgiu assim. Assim surgiu o CV, assim surgiu o PCC, assim surgiu a Família do Norte, assim surgiu outros grupos de criminosos que tem pelo Brasil. Se você pegar e estudar a história sobre ele, você vai ver. E se você também pegar e começar a ver, pegar entrevistas antigas dos líderes dessas grandes facções, você vai ver também a mesma história. E aconteceu desse jeito. E aí nós temos a parte da nossa imprensa, abençoada, querida por Deus, né? Parte ali, falando que a polícia errou. Que a polícia errou de ter entrado, faltou inteligência, não é questão de faltar inteligência. Como é que você vai movimentar 2, 3 mil pessoas sem ninguém ver? É impossível. Como é que você vai fazer uma ação numa região tão grande quanto a região ali da Maré e não vai chamar a atenção? Sendo que eles têm câmera, tem drone, tem todo um aparato para saber. E assim, e vai vazar informação. É muito difícil você não vazar informação com tanta gente se movendo. Vazou. E aí você tem bombas sendo arremessadas para todos os lados, através de drone. Aliás, drones vendidos por gente dentro da política. Basta vocês procurarem a notícia sobre isso aí. Drones de altíssima tecnologia sendo utilizada por eles, por traficantes.
E o Estado, quando me refiro ao Estado, é o governo federal negligenciando. Para o amigo, ajudo. Para o meu adversário político, não ajudo. Não vou mandar. Não vou mandar os blindados da Marinha que poderia atravessar as barricadas, que poderia ter ajudado o policial a não ficar na mira de um fuzil 762. Assim, eu estou dando um exemplo do fuzil 762, mas tem outros tipos de armamento. Metralhadora, entre outros. Granadas. Aliás, o 762, para muita gente que não sabe, se ele pegar um helicóptero, já era. Os helicópteros que a polícia do Rio de Janeiro tem é inútil contra o 762. Completamente inútil. Se acertar, já era. Cai o helicóptero. E aí o governo sentado lá achando que está lidando com o criminoso convencional. Digo, repito e aviso. O que aconteceu no Rio de Janeiro não é nem um pouco comparado com o que o poderio financeiro dessas organizações tem. Não é nada para eles. O prejuízo para eles é pouco. É pouco. E se eles perderem território hoje no Rio de Janeiro, amanhã eles ocupam de novo. Porque a própria polícia sabe que não tem efetivo suficiente para manter a segurança. Aliás, o efetivo do Rio de Janeiro não mantém a segurança de ninguém, nem do governador. Ali é guerra civil. O Rio de Janeiro vive hoje sobre a égide de uma guerra civil. E se o governo federal não usar o seu exército, não usar os seus blindados, vai piorar. E assim, assim a curto e a médio prazo, a situação vai piorar muito. Hoje só está em lugares de gente pobre. Amanhã vai estar batendo lá na Zona Sul. E aí eu quero ver os artistas que choraram, que fizeram as coisas, quando começar a bater na porta dos grandes condomínios do Rio de Janeiro. No Leblon, em Ipanema, ali na região ali onde fica a sede da Globo, no Rio de Janeiro. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver neguinho sair chorando. Ou neguinho falando para não ter ação na favela. Ou mesmo os universitários de plantão da Universidade do Rio de Janeiro, da PUC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falar o que é melhor para a favela do Rio de Janeiro. Sendo que a maioria das pessoas que estudam na PUC ou que estudam na Universidade Federal do Rio de Janeiro é do jeito que é isso. Que vive no Leblon, que vive em Ipanema, que vive numa situação completamente distópica do que vive o coitado que vive na favela. E essas pessoas hoje que falam, eu até vi um artista chorando lá, uma das coisas mais ridículas, patéticas que eu já vi na minha vida. Chorando, falando o extermínio do povo negro. Ali não é extermínio do povo negro. Ali é extermínio de pessoas, de ser humano. Ali não tem negro, não tem branco, não tem amarelo, não tem nada. São pessoas que foram violentamente negligenciadas pelo Estado. E quando o Estado tinha poder para agir, não agiu. Fingiu que não era com ele. E quando eu falo o Estado em si, eu estou falando todos, desde o atual governador do Estado, o atual presidente, aos outros. Você pode voltar lá nos anos 80, anos 90, quando negligenciaram tudo isso aí. E deixou isso aí acontecer. A negligência de lá atrás é o resultado de hoje. E ali vai. O atual governador, o Sérgio Cabral, e os outros péssimos governadores que o Estado do Rio de Janeiro teve. E as péssimas administrações públicas que teve. Prefeito, vereador, deputado, e tudo mais. O Rio de Janeiro, a única opção que vejo viável para o Rio de Janeiro é se tratar aquilo como se deve ser tratado. Porque se é em qualquer país sério, se é nos Estados Unidos que isso acontece, o Trump mandava o comando dos fuzileiros navais dos Estados Unidos invadir o local inteiro e acabava com a farra. Se isso acontece, eu não preciso ir nos Estados Unidos, não. Vai, por exemplo, na Inglaterra, na França, em qualquer um desses lugares. Se isso acontece,
uma área pública ser governada por um grupo paramilitar, para você ver o que acontece. O Boina Verde lá nos Estados Unidos entra lá e acaba com tudo. O Estado em si era negligente. Ele negligenciou. Aliás, o Estado é extremamente negligente em relação a isso. E se tem que fazer culpa, faça culpa para todo mundo. E é bonito agora, o Luciano Huck. O senhor falar de favela, o senhor mora em um lugar rico, milionário. O senhor não vive na favela, o senhor não sabe o que é uma favela na sua vida. Se o senhor subiu uma vez, porque a TV Globo pagava 5 milhões de reais por mês para o senhor ir fazer programa. Ou quando o senhor deu alguma coisa, porque a TV não bancou. O senhor não sabe o que é viver numa favela. O senhor tem nem noção disso. E graças a Deus o senhor tem condição dos seus filhos, da sua mulher, de não viver isso aí. Dos seus filhos ter a oportunidade de ter um estudo bom, de frequentar bons lugares. Mas o senhor não sabe o que é isso. O senhor não vive nisso. O senhor nunca viveu. E o senhor falar sobre as ações lá, precisamos ter mais humanidade? E cadê a humanidade? A humanidade, os direitos humanos dos policiais que foram fuzilados. Não fuzil 762, eu queria saber aonde que está o senhor Luciano Huck. O senhor, para ir no enterro e dar apoio para a família desses policiais que morreram. Seja homem, seja mulher. O senhor vai lá, não vai dar apoio? O senhor não vai. E a sua turma aí do Projac que gosta de direitos humanos, por que vocês não vão? Sobem vocês. Eu desafio o Projac inteiro da TV Globo. Subir na favela do Mané, desarmar os traficantes com a bandeirinha branca, subir lá e desarmar os bandidos. Já que o policial tem que o policial não pode tirar. Vão vocês. Os grandes lordes da verdade. O que precisam passar todo o conhecimento, porque vocês têm o conhecimento, não a gente. Né? A gente não tem conhecimento nenhum, vocês têm. Né? A ética, de toda a cultura, de tudo. Não, vocês. Quero ver vocês irem. Vocês não passam nem. Vocês não entram nem na porta da favela. Vocês não vão. Então, vocês são hipócritas. Tão hipócritas quanto, porque é bonitinho ficar falando isso aqui, ganhando 5 milhões por mês e morando num condomínio que é extremamente seguro. Bonito pra caramba falar isso. É muito bonito. Só que soa hipocrisia, porque você não vive aquela realidade. E quanta gente não morre nesses morros que ninguém fica sabendo? E aí me vem e fala, Pedro, mas teve várias gente decepado. Gente, um fuzil 762 atingiu o pescoço, se decepa o pescoço da pessoa. O poder de artilharia de um 762 é inacreditavelmente grande. Se acertar no braço de uma pessoa, já era. Arranca o braço de uma pessoa. E dependendo da região que acertar, mata a pessoa na hora. E não precisa acertar no coração, não. Basta que acertar a barriga da pessoa, já era. É um arrobo de 20 centímetros. O fuzil 762 é utilizado por fuzileiros navais. Não é uma armazinha convencional, não é uma pistola, não é um revólver. A proteção que o policial tem, aquele colete à prova de bala que o policial tem, não serve para nada perante o fuzil 762. Nada. O nada é aquilo. É faca que a gente não manteve. Sem falar em metralhadora, submetralhadora, outros tipos de fuzil R15, entre outros tipos de armamento que esses grupos têm. Agora, o que o governo federal vai fazer? Mas Pedro, o governo federal está propondo PEC. Depois que o leite esparramou, não adianta mais. Depois que o leite esparramou, já morreu gente, não adianta você querer propor PEC e propor urgência. No final do ano, no próximo ano, que é ano eleitoral, você vai propor uma PEC para mudar o Código Penal? Mas de jeito nenhum que isso passa. Nunca. Isso vai passar hoje.
não faz porque o governo é impopular e o governo também não tem base suficiente para passar isso. 2, está mais preocupado com eleições. E 3, tem outros assuntos que dá mais visibilidade. E outro que esse tema de segurança pública é o calcanhar de Aquiles do governo. Aliás, o Ricardo Lewandowski, que hoje é ministro da Segurança Pública, essas coisas todas, só assumiu esse cargo porque todos os esquerdistas têm pavor de falar sobre isso. Não sabe falar sobre isso, sobre questão de segurança pública. Trata a segurança pública como uma coisa corriqueira normal. E não é. Nesse caso, especificamente do Rio de Janeiro, é um caso que tem que ser levado muito a sério. E, aliás, só para não falar, só o Rio de Janeiro, outros estados, por exemplo, lá no Nordeste também, estão caminhando para virar o Rio de Janeiro 2. Basta você pegar as cidades violentas, por exemplo, como tem na Bahia. Na Bahia, você tem cidades extremamente violentas, relacionado a facções criminosas. Então, assim, ou você tome-se uma atitude drástica e severa em relação a isso, ou então é daqui para pior. E vai piorar. Porque hoje, lá no Rio de Janeiro, você não tem distinção o que é milícia, o que é traficante, quem é quem. É todo mundo igual. Todos são iguais ali. E se comportam da mesma maneira. Uns mais violentos, outros têm outros métodos, mas em si é a mesma coisa. E muita gente ali negligencia. O senhor Ricardo Lewandowski negligenciou. Olha o que deu a negligência dele, né? Gente, muita gente mora em favela, não são pessoas ruins, não são. Mas a negligência do Estado tornou muitas ali pessoas ruins, algumas pessoas ruins, né? Assediadas e com tudo que o dinheiro que o tráfico oferece, o poder financeiro que o tráfico oferece a essas pessoas. Já porque, por via do Estado, o Estado também é negligente pra caramba. E em parabéns a isso, um Estado negligente, policiais mal equipados para combater esse tipo de coisa. Quem deveria estar equipado e é equipado para isso, não, o governo não oferece, negligencia. E eu não estou falando simplesmente de mandar blindados da Marinha, mas eu estou falando em mandar tropas. Você pode ali, você tem helicópteros de guerra, e, entre outras coisas ali para isso. Você poderia. Você poderia invocar a garantia da lei e da ordem para reestabelecer a lei e a ordem. O governo federal tem esse poder e pode utilizar isso, mas não utiliza. Então, assim, precisa-se de atitude drástica. E precisa, mais uma vez, mudar a lei. Porque a lei hoje, para traficantes, para esses grandes criminosos, ela é falha. Porque ele fica lá, se ele for preso, ficar 20 anos de cadeia, ele vai ter em 5, 10 anos, se ele tiver bom comportamento, essa pena diminui para 10, se ele tiver mais bom comportamento, vai diminuindo em 8, 9 anos ele está solto. E, aliás, aqui no Brasil a gente tem péssimos costumes. Nós tiramos todos os líderes que estão presos de grandes facções, a gente solta, libera. O Supremo, então, pode fazer isso, o grande problema do Supremo faz isso. E depois fala que não sabia. A solução é, você fazer leis muito mais severas, pesadas, e aí eu estou falando de você mudar completamente o Código Penal brasileiro, estabelecer prisões não de 40, mas 50, 60, 100, 200, a quantidade que for, você tirar essas saidinhas e você começar a pegar, começar a mostrar para a população, se você quer dar exemplo e fazer as pessoas obedecer às grandes leis, você começa a fazer elas obedecer às pequenas. Aí você começa a dar exemplo. Aí você começa aquele negócio de mostrar para as pessoas que aquilo não compensa. Agora, hoje, do jeito que está o Rio de Janeiro, se não tiver mais ações como essa, ou até mais fortes do Estado, não vai adiantar. É você enxugar gelo. E é só a ponta do iceberg que eles estão tentando enxugar. É só a ponta. Porque, em si, essas organizações criminosas hoje, elas são bilionárias, trilionárias. Porque se não for uma das
três negócios que mais dá dinheiro no mundo é o quarto. Um é o futebol, o outro é o petróleo, o outro são ações imobiliárias, o quarto é o narcotráfico. É uma das coisas que mais dá dinheiro. Aliás, que mais movimenta dinheiro no planeta. Precisa-se ter ações concretas e efetivas. Você utiliza a força militar que você tem e impõe ali a lei e a ordem, você decreta restabelecimento de lei e ordem. Dois, você modifica completamente o Código Penal, e um Código Penal mais duro e mais rigoroso, e aí você começa a ir mudando as coisas. Vai mudar de uma hora para outra? Não, não vai mudar de uma hora para outra, porque é impossível. Mas, a longo prazo, a tendência é que melhore. Mas precisa de tudo isso. E as pessoas também precisam votar em pessoas melhores também, né? Porque não adianta você querer mudança e votar no Zezinho da esquina, que é mais sujo do que pó do galinheiro. Aí também não adianta. Mas, em si, é isso. Precisamos urgentemente. E outra coisa, pressionem os governos, o governo federal, para que ele tome também medidas efetivas para isso. E agora, acredito eu que com o que saiu de pesquisa e a população a favor desse tipo de ação, acredito eu que o governo Lula, como um hipócrita maior, vai liberar agora os blindados da Marinha para a polícia do Rio de Janeiro. E aí veremos aí como que vai acontecer mais. E não adianta querer proibir, os ministros do Supremo querer proibir ações policiais, porque se eles não entrarem em guerra com a polícia, eles vão entrar em guerra com outros grupos. Ou, por exemplo, o Comando Vermelho vai entrar em guerra com a milícia, ou o Comando Vermelho vai entrar em guerra com o terceiro comando. E aí é guerra do mesmo jeito. Então não tem para onde fugir. Ali tem 3, 4, 5 grupos querendo tomar controle de áreas governadas pelo Estado, e o Estado tendo uma ilusão de funcionalidade que tudo está uma mil maravilhas. Porque ninguém vai, não vamos mexer com o tráfico, porque se a gente mexer com o tráfico vai ter mortes, então não mexemos e fica tudo na boa. E não está tudo na boa. Precisamos, sim, de ações muito mais efetivas, de muito mais. E aí, e ações que vai no nível, tanto no nível policial, de ir aos morros, fazer apreensões, prender grandes líderes do tráfico, como você também fazer ações para conseguir tirar fuzil de circulação, você tirar as drogas, né? É você descobrir quais são os donos de postos de gasolinas e outras coisas que o tráfico de drogas tem controle, tem poderio financeiro, imóveis, carros, entre outras coisas. Aí você vai começando a combater, você vai tirando os meios de subsistência dessas pessoas. E aí precisa também, claramente, interesse também do governo fazer isso. Vai demorar tempo? Vai demorar tempo. Não vai ser dia para noite? Não vai ser dia para noite. Mas você vai conseguir melhorar isso. Teve hoje também o governador do estado do Rio de Janeiro, teve uma reunião secreta, a portas fechadas, com o ministro Alexandre de Moraes, ainda ninguém sabe do que foi conversado, mas estranhamente também o governador do estado do Rio de Janeiro agora está para a próxima semana e ter que se defender de um processo que estava há anos travado ali na justiça, estranhamente, logo depois das ações dele, esse processo é destravado, né? Então tem essas estranhezas todas. Mas precisamos sim de ficarmos mais atentos a esse tipo de coisa. A outra coisa que eu queria dizer em relação a isso, e indo um pouco aqui para São Paulo, né, que muita gente fala, Pedro, mas não é somente o Rio de Janeiro, ou mesmo os estados ali do Nordeste, essas coisas todas, que vivem uma situação delicada com segurança pública. Exato, realmente. Mas você tem, pelo menos aqui no Sul-Sudeste, alguns governadores, pelo menos, tentando fazer alguma coisa. Ou deixando as suas polícias fazerem ações efetivas de combate ao tráfico de drogas, a grandes criminosos ali.
coisas que em outros estados isso não ocorre. Ou por falta de estrutura, ou por falta de contingente, mas não ocorre. Aqui em São Paulo, tivemos ações boas ali na Praia Grande, ali em Santos, relacionado ao tráfico de drogas. Porque a partir do momento que o tráfico ele começa a fazer uma barricada, aquela uma vai virar 50. E para você tratar esse tipo de coisa, você não pode querer tratar uma infecção generalizada como uma dorzinha. Ou você trata como uma infecção, ou então o corpo vai à falência. No Rio de Janeiro, infelizmente, eles querem tratar a infecção com Dorflex. Aí é difícil, né? Quando já é uma infecção quase que generalizada em todos os níveis do governo. Então, a gente precisa olhar com esse olhar de é uma infecção generalizada e medidas drásticas precisam ser tomadas. Morrer, gente vai morrer, infelizmente. É a situação que chegou. A gente não pode querer tampar o sol com a peneira. É a situação que chegou. Infelizmente, vai ter gente que vai morrer nisso aí. Seja traficante, seja policial, seja vítima do bem disso aí. O pior disso aí é que essas pessoas de bem, que levanta cedo, vai trabalhar e mora nesses lugares, vai ficando bem disso aí. O artista está bem longe. Uma área teoricamente segura, ou não mora nem no Rio de Janeiro, ou se morar, mora, por exemplo, no Copacabana Palace, lugar extremamente seguro, e onde não acontece nenhum tipo de violência. Mas nas áreas mais pobres ali do Rio de Janeiro. E assim que vai indo. Infelizmente. Curte, comenta, compartilha. Vamos seguir em frente aí. Em breve aí a gente vai ter outras notícias aí para a gente ir comentando e atualizando aí vocês aí sobre a questão da segurança, seja aí especificamente do Rio de Janeiro ou em outros estados. Muito obrigado, pessoal, e valeu.